10ª novilha vermelha, nascida na Galileia, aproxima Israel da purificação e da redenção. Meus amigos, olha aqui a novilha vermelha, olha aqui, ó, que é um rabino que está fazendo o exame da novilha vermelha para ver se encontra um pelo branco ou um pelo preto. E, de fato, ele não encontrou nenhum pelo branco e nenhum pelo preto, ou seja, essa novilha vermelha está apta para o sacrifício. Vamos ler essa notícia para vocês. Primeiramente, eu quero compartilhar algo muito importante que acaba de surgir em Israel. Há cerca de uma semana ou 2 semanas atrás, nasceu uma novilha vermelha em Israel. Ela recebeu o nome de Teminá, como vocês estão vendo aqui na tela, uma palavra hebraica que significa completa, perfeita ou sem mancha, ou seja, não tem pelo branco e nem pelo preto. Mas olha só, antes de eu começar aqui a ler as notícias para vocês, para não gerar falta de informação ou informação distorcida, eu quero deixar bem claro que antes que as redes sociais se encham de teorias, alarmismo, especulações proféticas, precisamos respirar e colocar tudo em seu devido lugar, tá? Essa novilha não substitui o sacrifício, o Corban Raim de Yeshua de Jesus. É claro que para os judeus, a 10ª novilha vermelha, ela tem que estar preparada para o sacrifício, né, para a preparação ali do terceiro templo. Mas para nós que cremos em Yeshua, que cremos em Jesus, essa novilha aí é óbvio que não substitui o sacrifício de Yeshua, o sacrifício de Jesus. Tá? Eu não estou dizendo que ela foi aprovada, nem afirmando que o ritual será realizado amanhã ou depois. Não estou dizendo que isso substitui Yeshua. Quero deixar bem claro isso para vocês. Tá? Agora, por que isso é importante? Por que a novilha vermelha está ligada à purificação ritual, ao altar, ao Mizbeach, ao serviço, ao Vodá, ao templo e a um contexto profético que muitos cristãos, né, parece que muitos cristãos nunca estudaram em profundidade sobre a novilha vermelha. Então, vamos aqui aplicar aqui um ponto fundamental, antes de eu ler aqui essa matéria aqui. Coloca para mim aqui a novilha, olha aqui o sacerdote, um rabino, né? Um rabino com a lente, olha só, uma lente de última geração, averiguando se há de fato um pelo vermelho, ou seja, branco ou preto, para que essa novilha seja apta. Vamos lá. Por que a novilha vermelha está ligada à purificação ritual? Aqui está um ponto fundamental. Entender esses temas não tira absolutamente nada, repito, nada de Yeshua. E Yeshua continua sendo Mashiach, ele continua sendo o nosso Redentor. Ele continua sendo o nosso Cohen Hagadol, ele continua sendo o nosso sumo sacerdote celestial. E continua sendo o centro da nossa esperança. Porém, se não compreendermos o templo, Sefer Vaikra, que é Levíticos, Sefer Bamidbar, que é o livro de Números, capítulo 19, e a função dos rituais bíblicos, acabaremos reagindo com medo a assuntos que deveriam ser estudados com seriedade e discernimento. A novilha, Teminá, ainda precisa crescer. Vocês podem ver que ela é nova ainda, tá na tela aí. Ela é nova. E ela precisa permanecer completamente vermelha. Terá que passar por exames, avaliações. E existem questões halárricas, legais, que segundo a tradição judaica, que ainda estão sendo analisadas. Portanto, não é hora de correr para conclusões precipitadas. Mas é sim tempo de prestar atenção
em tudo o que está acontecendo no mundo profético, no mundo geopolítica e o que está acontecendo em Israel. Por que depois de quase 2000 anos, ver esses assuntos voltarem a ser discutidos em Israel? Isso gera bastante especulações. Com sacerdotes preparados, estudos sobre a novilha vermelha, conversas sobre o altar e pessoas se organizando para tratar dessas questões. Devemos levar isso uma pergunta séria. O objetivo, como está na notícia, é apresentar as informações com calma, equilíbrio e nivelamento e contexto diretamente das fontes que estão acompanhando esse tema em Israel. Por isso, antes de formar uma opinião, assista a live completa. Aqui explicaremos quem é a Teminá, ou seja, essa novilha vermelha, porque essa notícia é importante, o que ainda falta a acontecer e por que muitos cristãos, crentes em Yeshua, não devem olhar para esse assunto com medo, mas com discernimento e maturidade espiritual. Então, como eu falei para vocês, não tenha alarmismo. Eu quero que você sinta-se confortável em Yeshua. Confortável, eu quero me dizer que você sinta-se alicerçado na rocha. Não deixe que nenhuma notícia ou alarmismo venha abalar a sua emunar, a sua bitarrom, a sua fé, a sua confiança em Deus. Ok? Uma novilha vermelha recém-nascida no norte de Israel está atraindo a atenção mundial de pesquisadores que estudam o mandamento bíblico descrito em Números 19 e daqueles que acompanham os desdobramentos em torno do futuro do templo. Em um relatório publicado pelo Instituto do Templo Nacional de Pesquisa sobre vacas vermelhas e compartilhado pelo Instituto do Templo, pesquisadores anunciaram o nascimento de uma novilha vermelha chamada Taminá, em uma fazenda leiteira nas montanhas da Galileia. Eles falaram o seguinte: olha, nasceu uma novilha vermelha na Galileia, diz a reportagem. Segundo o Instituto do Templo, o bezerro nasceu após uma vaca leiteira ser inseminada com o sêmen da raça Red Angus, ou seja, por um touro. Os pesquisadores afirmaram que o resultado foi incomum, pois estes cruzamentos normalmente produzem filhotes pretos ou de cor escura. A bezerra foi examinada recentemente pelo rabino Azariah Ariel, membro da equipe de pesquisa e estudioso de longa data do mandamento da novilha vermelha. O relatório afirma que Ariel constatou que ela era pura e sua cor vermelha, e ficou encorajado com a cicatrização de uma pequena deformidade na orelha causada por uma etiqueta de identificação colocada logo após o nascimento. A descoberta surge no momento em que o Instituto Nacional de Pesquisa sobre Vacas Vermelhas amplia seus esforços para abordar questões práticas e haláricas relacionadas à novilha vermelha. O instituto foi criado para reunir rabinos, especialistas em gado e pesquisadores focados no mandamento bíblico. O caminho para a restauração do templo. A importância de uma novilha vermelha de qualidade vai muito além da agricultura. De acordo com o número 19, as cinzas de uma novilha vermelha são necessárias para o processo de purificação relacionado ao culto no templo. A produção de novas cinzas de novilha vermelha abre caminho para a restauração dos ritos bíblicos de purificação dos serviços do templo em Jerusalém. O nascimento de Teminá, ou seja, da novilha, em meio à crescente atividade religiosa em torno do Monte do Templo, está gerando muitas especulações. Vasos sagrados foram relacionados, o treinamento sacerdotal está em andamento, organizações dedicadas à preparação para um futuro templo continuam a ganhar apoio e visibilidade. A novilha vermelha continua sendo uma das peças mais importantes necessárias para uma restauração do culto no templo, ou seja, o terceiro templo.
como a possível candidata agora em análise. E a atenção se voltou para mais uma vez para Jerusalém e para o significado profético de um templo restaurado. O relatório observou que, embora bezerros completamente vermelhos sejam raros, o maior desafio é criar uma novilha e até a maturidade sem que ela desenvolva pelos brancos ou defeitos físicos que a desqualifiquem. Ou seja, essa novilha vermelha vai passar por uma análise conforme o seu crescimento e, por acaso, se porventura, quando ela crescer e ela não apresentar nenhum pelo branco ou pelo preto, meus irmãos, ela será aprovada para o ritual do templo, do terceiro templo. Vamos lá. O futuro da bezerra permanece atrelado ao exame rabínico em andamento, particularmente em relação à etiqueta auricular que foi colocada logo após o nascimento e posteriormente removida. O Instituto Nacional da Pesquisa de Vacas Vermelhas relatou que Ariel, que é o rabino, considerou a bezerra pura em sua vermelhidão e observou uma cicatrização substancial na orelha afetada. E olha só, profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Os pesquisadores também estão examinando questões mais amplas relacionadas ao cumprimento do mandamento no Israel moderno. Uma das questões abordadas pelo Instituto é a ausência do Sinédrio, o antigo órgão governante judaico que supervisionava os assuntos do templo. Segundo os estudiosos do Instituto, quando não há um sinédrio para Israel, a mitzvah deve ser evitada sem ele. Olha só. Embora ainda seja necessário buscar amplo apoio público e rabínico, o relatório apresentou a novilha vermelha como algo mais do que um tema religioso, sugerindo que ela poderia simbolizar a renovação nacional após um período difícil de guerra. Talvez o mandamento da vaca vermelha possa anunciar uma transformação nacional de um período de dor e perda, de uma guerra difícil para um período de prosperidade e bem-estar nacional, escreveram os pesquisadores. O surgimento de mais uma candidata à novilha vermelha, os preparativos crescentes para o serviço no templo e o interesse religioso cada vez mais em torno do monte do templo, que continuam a se desenrolar. Exatamente como as profecias, como as escrituras descrevem. A profecia bíblica está avançando em tempo real e diante dos olhos do mundo. Agora começa a espera. À medida que a Taminá, ou seja, a novilha vermelha, amadurece, para começar a crescer, e os preparativos em torno do templo continuam, os fiéis são deixados a observar e discernir os tempos, reconhecendo que o relógio profético de Deus continua a avançar exatamente como as Escrituras declaram. Peço para você deixar a sua opinião aqui agora no chat do bate-papo. Vamos ver quem está chegando aqui. Shalom, Ana Cardoso. Eu estou olhando aqui do lado, pessoal, porque tem uma tela aqui, tá? Que o meu monitor não está muito legal. Aí tem uma tela aqui. Ó, Shalom, Ana Cardoso. Shalom, Maria Zuza. Estudo do Evangelho do Reino. Shalom, Graça Melo. Shalom, povo querido do Eterno. Shalom. Deus abençoe você, querida. Mas quem está conosco aqui, Graça Melo, a vinda do Machia não depende só dessas coisas. Tem muito mais. É isso aí. Deixem sua opinião aqui no bate-papo e vamos continuar aqui porque temos muitas coisas para compartilhar com vocês. Um site israelense publicou o seguinte: a sombra da guerra em curso do norte, algo raro emergiu de uma fazenda leiteira, aninhada nas colinas da Galileia.
Uma bezerra que, contrariando todas as expectativas genéticas, era inteiramente vermelha. Sem pelos pretos, sem pelos brancos, apenas a pelagem de cor de cobre polido que tomou a Pará a do mar. Novilha vermelha, um dos animais mais cobiçados na história do povo judeu. Gilvon, especialista em inseminação artificial da empresa Pirion, descobriu a novilha vermelha. Ele havia inseminado a vaca leiteira com o sêmen de um touro Red Angus, de 9 meses antes. Dessa vez, Gilvon não estava trabalhando sozinho. Ele agora faz parte do Instituto Nacional de Pesquisa de Novilhas Vermelhas. Olha só. Uma organização criada para reunir estudiosos da Halakha, especialistas em gado e pesquisadores sobre o mesmo teto de um projeto de âmbito nacional focado no mandamento bíblico. Yehudá Ben Tivzi, do Seminário Conhecimento do Templo, um dos membros fundadores do Instituto, descreveu o momento em que Gilvon o ligou com a notícia. A genética por trás da coloração da Temná intensifica a sensação do improvável. A mãe era uma vaca leiteira criada para apresentar pelagem preta e branca da raça Holstein, na genética bovina padrão. O gene da pelagem preta é dominante, quando uma vaca leiteira em pelagem preta ou escura é cruzada com um touro vermelho e cria quase sempre uma coloração escura dominante da raça mãe. Um bezerro totalmente vermelho, resultante de tal cruzamento, é uma exceção genética possível em teorias, mas extremamente raro na prática. O próprio Gilvon, um profissional que realiza esse procedimento rotineiramente em fazendas por todo o norte, nunca tinha visto isto acontecer. Preste bem atenção. Ele falou o seguinte: olha, eu inseminei os pais com Angus preto, disse ele, a Ben Tivzi. E o fato de ter nascido vermelho é surpreendente, ou seja, para ele isso aqui é um milagre. Eu também sabia por experiência própria como o potencial pode ser facilmente destruído. 15 anos atrás, uma novilha vermelha nasceu em seu rebanho e foi desqualificada após a descoberta de pelos pretos nas laterais do corpo, nas orelhas e na cauda. Ele me disse: tenho notícias fascinantes, mas também notícias infelizes. Olha só, pessoal, que a matéria está falando. E tem mais coisas aí, hein? Já saiu um sacerdote, tá? Segundo a instituição do tempo, para a preparação da novilha. Shalom, um abraço, Brasília Capital. Jucineide Diniz, boa noite, querido. Deus abençoe sua vida. Vamos continuar lendo aqui a matéria que está muito bom, olha só. Eu tenho notícias fascinantes, mas também notícias infelizes. Encontramos uma novilha vermelha nascida inesperadamente na Galileia. Olha onde, pessoal? Na Galileia, onde veio o nosso Salvador. Eu mesmo inseminei os pais com sêmen de Angus preto. Então o fato dela ter nascido vermelha é surpreendente, lembrou Ben Tivzi. Tudo se resume à genética que também temos pesquisado. Eu vou usar a palavra milagroso. Para ele, isso aqui foi um milagre. É de natureza, mas não se espera que aconteça de forma tão perfeita. O que seguiu ao nascimento, porém, trouxe uma complicação que vai ao cerne da questão de que produzir uma novilha vermelha de qualidade no mundo moderno é tão difícil, ou seja, é muito difícil. Um trabalhador rural, desconhecendo o potencial da bezerra, colocou uma etiqueta de identificação
em sua orelha, um ato rotineiro em qualquer fazenda comercial. No mundo parado do mar, porém, foi tudo menos rotineiro. A etiqueta causou deformidades. Gibbon reconheceu o problema e removeu a etiqueta 8 dias depois. E ele falou o seguinte: olha, quem a encontrou foi o Shai, que faz parte da nossa equipe, disse Ben Tivesi. Ele me disse: olha, tire essa etiqueta daí. E foi exatamente o que ele fez. Milagrosamente, ela nasceu em um kibutz religioso com o gerente da fazenda, também religioso. Então foi bem fácil remover a etiqueta e agora ela está recebendo os cuidados adequados. Pessoal, olha só essa notícia sobre a novilha vermelha. Deixa o seu like, por favor, tá bom? Like. Você puder hypar também esse vídeo, faça isso por gentileza. Olha só, a MON, a imperfeição é o fator de desqualificação definitivo nas leis da novilha vermelha. Como este autor observou o retorno das novilhas vermelhas. Gente, olha isso aqui, hein? O retorno das novilhas vermelhas. Na MON, ou seja, o MON, a imperfeição é o fator de desqualificação definitivo nas leis da novilha vermelha. Como esse autor observou em O Retorno das Novilhas Vermelhas. Poderia dar até o tema, né, para um corte para esse vídeo aqui. Os métodos de criação industrial podem inadvertidamente criar condições de desqualificação, e a necessidade de supervisão constante desde o nascimento torna a busca ainda mais complexa. As autoridades exigem brincos e marcação de ferro, ambos considerados imperfeições que desqualificam os bezerros da cerimônia. A combinação de coloração perfeita, condição física impecável e ausência completa de uso faz com que encontrar uma novilha vermelha adequada seja uma das ocorrências mais raras na vida ritual judaica. A etiqueta auricular colocada neste bezerro é exatamente o tipo de conflito entre a legislação agrícola moderna e as antigas exigências rituais que tomou o programa de novilhas vermelhas, um dos empreendimentos tecnicamente mais complexos da vida religiosa judaica contemporânea, o que o Estado determina a Alahá pode proibir. Vamos continuar aqui, tá? Na semana passada, o rabino Azariah Ariel, chefe do Beit Midrash, no Instituto Estudioso que dedicou mais de 15 anos à pesquisa das leis da novilha vermelha, anteriormente diretor do projeto Novilha Vermelha do Instituto do Tempo, realizou um exame completo na bezerra. Ele constatou que sua pelagem era um vermelho puro e ficou animado com a rapidez da cicatrização da orelha afetada. Na semana passada, fui com a rabina Azariah Ariel, que é a nossa principal autoridade halaica, disse Ben Tivesi. Ela realmente ficou ruiva da cabeça aos pés. Quanto ao ferimento da etiqueta, podemos ver que está cicatrizando muito bem. Foi aplicado um creme especial para ajudar na cicatrização. E a ferida está se recuperando rapidamente. Se Deus quiser, vai cicatrizar completamente. Eu tenho que ler aqui, gente, cada detalhe da notícia para não deixar nada em vago para vocês aqui, ok? Após o exame, o Instituto a nomeou Teminá, que significa integridade. Olha só, pureza, completude, e é uma expressão de oração tanto quanto descritiva. A questão halárrica agora é se a Teminá conseguirá fazer jus ao seu nome, ou seja, o nome da novilha quer dizer com plenitude, significa pura. Será que o nome dela será jus, né, ao seu procedimento? Enfim. O rabino Ariel expressou a opinião de que a eletrólise poderia ser usada para remover pelos indesejados que crescem devido à deficiência da melanina, desde que a novilha
ter nascido totalmente ruiva, os pelos permanecem poucos dispersos. Agora, olha aqui, já temos a novilha vermelha, já temos as preparações, e aqui ó, é que vem o cerne dessa matéria. A primeira questão diz a respeito ao Cohen Tahor, o sacerdote puro. Preste bem atenção no que eu vou ler para vocês aqui agora. A primeira questão diz a respeito ao Cohen Tahor, o sacerdote puro, que realizará a cerimônia. Ele não é uma figura teórica, mas um homem real, já identificado pelo Instituto. Ele é uma pessoa prática que se manteve a vida inteira livre de tumá severa, ou seja, de impureza. Olha isso aqui, ó. Nasceu em uma casa que esse sacerdote, que está sendo preparado há anos, ele não nasceu em um hospital público, nem em um hospital particular. Ou seja, para ser um sacerdote apto, para ser um Cohen Tahor, o sacerdote tem que ser puro, e esse sacerdote não pode colocar os pés no cemitério, esse sacerdote não pode nascer em um hospital público, nem em um hospital particular. Olha aqui, ó. Ele nunca entrou em um cemitério, nunca entrou em uma área considerada tamei, por causa de um cadáver, e treinou com muitos cuidados para a cerimônia da novilha vermelha. Disse Ben Tivzi. Ele é uma pessoa fascinante. O Beit Midrash determinou que esse Cohen deve receber o sangue. Olha só, hein? Deve receber o sangue da novilha em sua própria mão, não em um recipiente, antes de aspergi-lo em direção ao local do templo. Gente, esse site está dizendo que já tem sacerdote, já tem um Cohen Tahor, ou seja, o sacerdote puro que realizará a cerimônia. Ele é uma figura, teoricamente, mais um homem real, já identificado pelo Instituto. Ele é uma pessoa prática que se manteve a vida inteira livre de tomar de impureza severa. Nasceu em casa, nunca entrou em um cemitério, nunca entrou em uma área considerada também. Olha só, hein? Ou seja, em meio a tantos acontecimentos, a tantas coisas acontecendo no mundo, né, no mundo geopolítico, os judeus aí estão tendo agora esperança, expectativa nessa novilha vermelha e no terceiro tempo.